Amém. Glória a Deus. Que dia emocionante pregar no Dia das Mães. Acho que já faz não sei quantos anos que todo ano eu prego no Dia das Mães. E a semana passada que ia ser eu estava doente, não pude estar. E aí deu de novo eu no Dia das Mães. Que presente de Deus. Ah, glória a Deus, gente. Que homenagem linda. Ai, meu Deus, vocês viram minha filha, gente? Meu Deus do céu, ela ficou enlouquecida com a música, porque a gente está ouvindo essa música desde sexta-feira e ela viu as crianças se apresentarem na escola. E eu vi a apresentação de todas, porque o Vitor já está no 5º ano. E aí ela viu as criancinhas apresentando essa música e ela saiu da escola com a gente cantando isso o tempo todo, ouvindo o tempo todo, então ela tá enlouquecida. E quando tocou aqui, meu Deus, que coisa mais fofa. O ano passado ela era um nenenzinho aqui no Dia das Mães. O ano que vem vai ser o Felipe aqui, Bianca, vai estar dançando para você. Ai, gente, que coisa maravilhosa, a presença de Deus, amém? Estamos muito gratas, estamos muito felizes hoje pelo Dia das Mães, Nado, pessoal, crianças, todos vocês se movimentaram, ficou muito lindo, não tem coisa mais fofa, né? Até a minha mãe estava recebendo a homenagem das outras mães ali pela do Pedro, né? Já estava desmanchando ali, oi! Bom, gente... gente, hoje também, já que é Dia das Mães, né? Hoje é o Dia das Mães que eu estou com a minha mãe aqui. Olha, que coisa de Deus maravilhosa. A minha mãe está no culto do Dia das Mães. Nossa, que coisa de Deus. Esse ano não pode ficar melhor. Melhor só na glória. Vai ficar melhor. Amém. Bom, gente, hoje... Tinha como só baixar um pouquinho a luz azul aqui? Tá uma luz azul que eu não estou conseguindo enxergar ninguém. Hoje eu quero falar com vocês sobre o batismo no Espírito Santo. Olha, gente, os pais não estão, aí vem o filho, né? O pai envia o filho. O legado é Deus Pai e Jesus hoje veio trazer água, olha só. Bom, quero falar sobre batismo do Espírito Santo, batismo com fogo. Nós tivemos uma célula recentemente e ali nós estávamos compartilhando sobre quem tem o costume na sua vida de usar o Espírito Santo, de fazer uso disso no seu dia a dia, do falar em línguas, de se mover no Senhor. E a gente ficou bastante assustado, porque a maioria das pessoas que estavam ali disseram que não sabiam como fazer isso no seu dia a dia, né? Resumindo, uma das pessoas até falou que já sentiu algo do Espírito Santo, mas em toda a caminhada no Evangelho foram 2 vezes que aconteceu, 2 vezes que conseguiu até falar em línguas. E a gente ficou ali com o coração desse tamanho, porque infelizmente pós-pandemia, a igreja sofreu uma separação, sabe, do fogo de Deus. Foi em 2020, se eu não me engano, em final de março, porque eu lembro que o Vitor estava estudando. E aconteceu algo ali na pandemia que sobre toda a igreja mundial, não só brasileira, mas a igreja mundial ficou abalada, sabe, nesse mover do Espírito Santo na pandemia. E ali já existia, claro, a internet, né? A gente não é tão velho assim, né? Que a internet é atual. A gente sabe que já tinha há muito tempo, mas na pandemia ainda ajudou ainda mais aqueles que são os falsos profetas a terem voz, é ou não é? Aí que na pandemia que veio com tudo mesmo um monte de falsos profetas que arrastou muito povo de Deus, que separou muito a igreja do que é
o certo do que é o profundo no Espírito Santo. E veio, né, aqueles que entendem de uma forma geral, nós entendemos que Deus separou o trigo e o joio nesse tempo também. É triste, mas também muita gente demonstrou quem realmente é nesse tempo que já se passaram 4 anos. Olha só o que aconteceu, né, no Sul. Nós ainda estamos trabalhando pelo que aconteceu. E ali no Sul, antes de tratar realmente muitas coisas que deixou a pandemia, eles sofreram outro desastre. Pensa as igrejas que estão ali passando pelo que está passando. E nós não podemos desistir desse trabalho, dessa caminhada com o Espírito Santo de Deus, porque, para mim, a obra principal de Jesus na cruz foi ter deixado o Espírito Santo. Se nós não fazemos uso dele, a obra de Jesus foi em vão, porque enquanto Jesus esteve aqui, quando ele subiu, o Espírito Santo veio. Então é a obra principal de Jesus, foi ter deixado o Espírito Santo. E eu e o Bruno, a gente teve uns debates em casa sobre algo que eu quero hoje compartilhar com vocês, porque nós estamos acostumados a estarmos na onda de que o falar em línguas e ponto final, a evidência do Espírito Santo. E o Bruno falou para mim, amor, não tem na Bíblia, não tem nenhum versículo que diz que está escrito lá, a evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, com fogo, ela falou em outras línguas. Isso não está na Bíblia. E eu fiquei revoltada, falando, mas não, é a energia, é a carga. Lá em Coríntios diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ele falou assim, sim, edifica, mas aonde está escrito que é uma evidência? Porque quando Jesus ele foi batizado nas águas, ele não começou a falar em línguas. Então, da onde está que é a única evidência? E a gente ficou ali num debate, que aí eu relutei com ele, não, mas está escrito isso. Tá, mas está escrito, mas não está escrito que é a única evidência. Sabe por quê? Muitos de nós crentes somos batizados com o Espírito Santo, temos o fogo de Deus, mas a gente não usa. E lá em 1 Coríntios, vamos abrir lá para mim provar aqui para vocês, em 1 Coríntios, capítulo 12. Olha o que a Bíblia diz sobre o falar em línguas, sobre esse batismo do Espírito Santo. Hoje, se você já tem um batismo no Espírito Santo, hoje é o dia que você vai ser reativado, e você vai aprender a usar isso todos os dias da sua vida, e a sua vida vai ser diferente. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 12, do 8 ao 11. Está escrito assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro de operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como o quer. Ô, Ju, você tem como apagar isso aqui, por favor? Não tem como apagar os holofotes aqui, tá piscando em cima de mim. Por favor. Vai testando todas aí. Tá bem piscando em cima dos meus olhos. E, gente, a Bíblia está dizendo que o falar em línguas é um dom. A Bíblia não está dizendo que o falar em línguas é uma evidência. Ou seja, você tem o Espírito Santo, é impossível que tudo isso de Deus que você já viveu até hoje, você não tenha Espírito Santo dentro de você, você não tenha recebido um batismo.
A única coisa que está escrito no Evangelho, que Jesus pede, João Batista fala, é que nós como os cristãos precisamos dar os frutos de que nós somos cristãos. E isso demonstra se nós temos o Espírito Santo ou não, os frutos da nossa vida, a nossa conduta, o nosso caráter. Isso é uma evidência, isso é uma chave, isso é uma prova, isso demonstra que nós somos realmente passados realmente ali no fogo de Deus e estamos separados das coisas desse mundo. Mas a Bíblia diz que o falar em línguas é um dom. E se você usa esse dom, amém, você vai ser recarregado, você vai receber uma energia sobrenatural. Sabe por que o pastor sempre fala aqui? Essa vida, né, a vida aqui é dura para quem é mole. Mas, gente, a vida realmente é dura. A vida aqui na terra realmente é ruim. É difícil mesmo. Sabe por quê? Jesus, ele veio como homem e ele falou assim, vou ilustrar aqui da minha forma. Ele disse assim, é ruim mesmo, é difícil mesmo viver nessa terra. Não dá para viver nessa terra sem o Espírito Santo. Não dá. Sabe por quê? Lá em João, capítulo 14. Gente, eu ficava pensando, sabe, em toda a obra do Espírito Santo, o quanto Jesus valorizou isso. E o melhor, lá em João 14:16, que é onde eu fiquei lendo isso e buscando entender a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, pensando em tantos rostos que eu queria que estivesse hoje aqui, pensando em algumas pessoas que passam por crises, que passam por tentativas de suicídio, que passam por tentativas de desespero, de dor, de agonia, e estão pensando em tirar a própria vida, enquanto Jesus, ele falou, olha, realmente é difícil. Só que eu, Jesus, olha que forte, tudo que Jesus, ele dizia que era o Pai, ele falava que era o Pai. Mas quando ele falava que era ele falava eu mesmo. Então, quando Jesus, ele cumpriu a missão dele aqui na terra, ele falou assim para os discípulos, lá em João 14:16. E eu rogarei ao Pai. Eu vou falar com meu Pai. E eu não vou deixar vocês aqui sozinhos. Ele vai dar um consolador para que fiquem convosco para sempre. Jesus estava falando, eu sei que quando eu for embora, vocês vão ficar tristes. E eu sempre li isso pensando que era porque os discípulos sentiriam a falta de Jesus, mas é maior que isso. Jesus, ele estava falando, olha, é ruim viver nessa terra sem o algo espiritual. Ninguém consegue andar por essa terra, sobreviver sobre esse mundo, sem que haja um poder sobrenatural aqui. Não tem como. É impossível mesmo. E a gente não pode ter como um descaso daquelas pessoas que estão tristes com as próprias vidas, desanimadas, porque elas não entenderam que elas têm um consolador. Você tem um consolador 24 horas com você. Você tem o Espírito Santo. E aí no 17 ele fala assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele estava dizendo, o Espírito Santo já está aqui, vocês sabem quem ele é, mas logo ele estará em vocês, dentro de vocês. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. E naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Pula para o 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas o Pai que me enviou.
Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou, como o mundo dá, e não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 29, vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acreditais. Agora pula para o 16. Jesus, ele falando, olha, o Espírito Santo, ele só está no nosso meio, mas logo ele vai entrar dentro de você, e você não terá mais um coração perturbado, você não será mais uma pessoa cheia de medo, atemorizada, porque o Espírito Santo, o Consolador, ele vai morar dentro de você. Lá no 16, verso 7, fala assim, porém vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. O próprio Jesus falando, eu vou enviar um Consolador para vocês. Eu não vou deixar vocês ficarem sozinhos nessa terra. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que é complicado, eu sei que é ruim. Eu sei que também a vida é dura para quem é mole. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês desamparados. Eu não vou deixar vocês enfrentando uma vida ali malhando em ferro frio. Eu não vou deixar vocês. Eu vou deixar alguém que vai ser melhor do que eu. Porque eu estou no meio de vocês. Ele vai morar dentro de vocês. E aí ele fala assim no 8, e quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porque não creram em mim, e da justiça vou para o meu Pai, e não me verei mais, porque eu vou para o meu Pai. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe desse mundo que tem enganado a muitos. Mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus não serão enganados por tudo isso que vê na internet, por pastores que conhecem por aí. Gente, nem pelo pastor mais santo que você conhecer. Nem se eu disser, não acredite, não ande atrás de quem diz heresia. Não ande atrás de quem está dizendo contra aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. E o Senhor tem falado nesses dias, é tempo que a igreja receba do Espírito Santo. A igreja está paralisada no mover do Espírito Santo. A igreja está indo em decadência em acreditar que o mover do Espírito Santo acabou. Que foi um mover do passado e agora não é mais. E isso não é verdade. O mover de Deus ainda se manifesta. O mover de Deus, o Espírito Santo, ainda quer se mover na igreja. E eu estava pensando durante o culto, meu Deus, eu não combinei com o Mateus, ele começou o culto, fala em línguas, chame o Espírito Santo. Depois a pastora veio, fala em línguas, fala com o Espírito Santo. Traz avivamento, traz batismo de fogo. E eu falando, meu Deus, é confirmação do que o Senhor quer falar com a igreja hoje. Nós não podemos e não vamos abrir mão de ser uma igreja avivada, de ser uma igreja que busca a presença do Espírito Santo de Deus. Ele não pode e jamais vai ser abolido, porque se nós não clamarmos para a presença de Deus, vir de forma sobrenatural, nós vamos ser como aqueles crentes que chegam na presença de Deus e o mover está sobrenatural e eles estão secos, duros, sérios, sem reação. Como você pode dizer para alguém que você ama, seco, duro, ruim, parado, paralisado? Quando nós demonstramos que a gente ama, a gente tem uma atitude. A gente se move com o nosso corpo, com a nossa voz, com as nossas mãos, com os nossos olhos. A gente tem uma atitude diante do Espírito Santo. Nós tivemos um mês da célula para falar sobre cultuar. O Bruno, na última palavra que ele trouxe sobre Amós, tinha um dos textos falando, o próprio Deus falando, eu estou cansado dos seus cultos. Eu não quero mais esse culto, porque Deus odeia a religiosidade. Deus odeia quem vem no culto e está ali, a cabeça em outro lugar. Ele odeia.
E está escrito lá em Apocalipse, quando ele deixou um recado para a igreja de Laodiceia. Se você ainda fosse um frio que não liga para nada, mas você é um morno que vem no culto esquentar uma cadeira sem reação nenhuma, eu estou a ponto de te vomitar. Eu te vomito. Se você for um crente morno, um crente sem reação, um crente que não traz o Espírito Santo para o seu dia a dia, é muito fácil entender como a nossa igreja está. Uma igreja que está sem reação diante da presença de Deus. Vou até falar para vocês aqui no culto que eu pedi permissão para o Bruno para falar na célula. E ele deixou e não deixou, mas ele disse que já teve dias de ter um culto aqui que dá vontade de ir embora. Porque é as pessoas estão ali adorando tão ruim. As pessoas estão tão... Ai, estou com vontade de comer uma pizza. Estou com vontade de mascar um chiclete. Eu estou com vontade de sair por aí. O que será que eu vou jantar quando eu sair daqui? Eu tenho tanta conta para pagar amanhã. E a pessoa não se move na presença de Deus no culto. A pessoa não se move, não entende a presença do Espírito Santo. E ele fala, tem dias que dá vontade de sair correndo. Porque as pessoas não estão entendendo o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo é rejeitado, é um perigo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo ele for apagado, ele é a parte mais sensível da Trindade. Se ele for apagado, ele for esquecido, ele não for entronizado, nós não aceitarmos o mover dele, ele vai embora. E nós ficamos sozinhos. E nós não entenderemos mais as coisas espirituais de Deus. E quando a gente começa a caminhar para ficar sem o mundo espiritual na vida do crente, nós não somos mais crentes. Porque se for para a gente ser crente só para que a gente tenha bênção, só para que a gente seja abençoado, só para que a sua semana seja maravilhosa, só para que você tenha dinheiro, só para que a sua vida seja boa, você não precisa de Deus. Tem tanta gente que não tem Deus, que é ruim, que o diabo precisa pegar umas aulas com ela para aprender a ser tão ruim, que faz maldade com criança, que faz maldade, que faz tantas coisas e abusos e tantas situações que vocês sabem. E ali, essas pessoas são tão abençoadas. Essas pessoas às vezes têm tanto dinheiro. Essas pessoas são tão maravilhosas, às vezes, no que elas fazem. Elas têm uma grande empresa, um grande negócio. Elas não precisam de Deus. Se você veio no culto porque você quer ser só abençoado, você não precisa vir mais. Porque só tem que vir no culto quem quer uma intervenção espiritual na sua vida, quem quer um mover de Deus no seu dia a dia, quem quer ver o Espírito Santo mover coisas espirituais, coisas que você vai falar, meu Deus. Esses dias a minha filha de 1 ano bateu no espelho da sala. O espelho da sala caiu inteiro em cima dela, espatifou um espelho de mais de 2 metros em cima dela. Espatifou. O espelho cortou o pescoço dela. Fez um risco, claro que foi um livramento, mas é uma intervenção espiritual de Deus na minha casa. Porque se não fosse, gente, que explicação você me dá para um espelho quebrar em cima de uma criança de 1 ano e ela sofrer arranhões? Me fala, se isso não é algo espiritual, uma proteção divina, sobrenatural. É ou não é? É algo que você pode dizer assim, meu Deus, eu vivi um milagre. Eu não dormi na noite que isso aconteceu. Porque ela vem batendo nesse espelho por uns 7 meses. Nesse dia, eu fiquei alucinada, né? Porque eu vi a cena e sabe quando você está indo, mas não dá tempo? Quando eu cheguei perto dela, ela estava caída no chão, o espelho caiu, sem quebrar, né? O espelho, ele soltou da parede, ele caiu sem quebrar em cima dela, quebrou, assim, a parte do corpinho dela, né? Ficou cacos maiores em volta e deu uns arranhõezinhos. E esse arranhão que deu no pescoço foi bem aqui assim, ó. Um arranhão. E a roupinha dela, ela estava com uma camisetinha amarela. Aquela camisetinha amarela ficou com uma marca de sangue. Eu não tive coragem de lavar aquela roupa. De tão mal que eu ficava de olhar. Eu peguei ela,
Gente, foi tão de Deus, ela estava de chupeta. Você imagina se ela tá ali, algum pedacinho daquele espelho cai dentro da boca dela. Quanta coisa poderia ter acontecido, que eu não dormia aquela noite e orando e agradecendo a Deus. E aí eu falei pro Bruno, segura ela, eu vou tirar isso daqui, né? Aquele perigo minha sala virou um canivete, assim, de espelho, né, em volta. Entrou espelho por dentro do rack, assim, que eu fui tirando no outro dia, pedaços grandes. E foi aquele desespero, né? Todo mundo em casa levantou. E eu fui dando banho nela ali, eu fui achando, sabe, cacos de vidro, assim nas dobrinhas dela. E foi uma coisa tão desesperadora. E um dia antes, nós estávamos almoçando na casa do nada, um monte de adulto, todas as crianças já grandes, ela menor, ela me escapa, desce, não sei como, pela grade, não sei se ela passou por baixo, e ela rola 3 degraus, assim, né? A gente achou, ela deu um gritinho, ela estava no 3º degrau, nem sei quantos degraus são aquela escada lá, uns 10 degraus. Ela estava no 3º, sentada assim, rolando. Eu não vi o que aconteceu, não sei se ela rolou, não sei se ela caiu, não sei se ela tropeçou, e ela estava ali. E eu falava, Deus, obrigado pelo livramento. Obrigado pelo livramento na vida dela. E nós estamos orando, nós estamos ungindo, a gente põe a mão na cabeça dela, a gente abençoa. E a gente abençoa para que o Senhor guarde. Porque se o Senhor não guarda, em vão é a sentinela, é o que diz a Bíblia. Só que nós, como cristãos, precisamos buscar a presença de Deus para entender que nós precisamos perceber o mover do Senhor o tempo todo ao nosso redor. Se você não buscar em ver sinais, maravilhas, milagres, cura sobrenatural de Deus, você não precisa de Deus. Se você ficar doente, você não orar, você não é crente. Se você fica doente e vai para o hospital, toma um remédio, para que você precisa de Deus? Você vai falar, a medicação me salvou, o médico era bom, o remédio que ele me deu era dos fortes. Nós não precisamos de Deus, não precisamos do cristianismo, não precisamos da Bíblia. Nós precisamos entender que se somos crentes, nós precisamos do Espírito Santo para tudo. Você não pode mais respirar. Se você é um crente de verdade, você vai parar de respirar. Vai parar de respirar agora. Vai acreditar que Deus vai te ressuscitar. Você vai parar de acreditar numa vida cética, numa vida sem milagre, numa vida sem Deus, numa vida vazia, parada. Eu tive dengue. Eu sofri um desânimo que eu não sei explicar. É um desânimo, é uma vontade de não viver. E enquanto eu sentia aquilo, eu falava, meu Deus, eu estou sentindo o que talvez muitas pessoas podem sentir. Vontade de desistir, vontade de se matar, vontade de morrer, vontade de entrar numa crise, vontade de se trancar num quarto, porque eu só tinha vontade de deitar. E às vezes eu lutava comigo mesma, eu ficava, meu Deus, eu não sou assim. Me ajuda, eu quero fazer alguma coisa. Aí me dava um pico lá, eu fazia uma comida, sei lá, voltava desfalecer no sofá. E aí me dava um pico, eu falava, agora eu estou bem, agora eu sarei. Aí eu queria limpar a casa, eu queria lavar o chão, eu queria lavar a roupa. Aí eu ficava ruim de novo. E eu ficava num negócio assim, sabe, tentando sair daquilo. E eu ficava só pensando nas pessoas que passam por um desânimo, uma vontade de se trancar num quarto escuro, de dormir, de não viver, de não ter mais alegria, de não ter prazer. E sabe o quanto é ruim? Porque Jesus, ele também falou que quando você deixar com que o Consolador entre dentro de você, você não vai viver desânimo. Ele disse assim, lá em João 16, verso 33, ele falou assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou assim, vença o mundo com ânimo. Para de tentar vencer as coisas, morrendo. Como que você está hoje? Eu estou tão mal, estou tão triste, eu estou tão abalado, eu estou tão ruim, eu estou isso. Sabe, um crente que não faz uso do Espírito Santo,
Todo mundo tem um dia mal, normal. Só que você precisa parar de ficar confessando isso, pondo isso para fora, deixando isso manifestar algo ruim na sua vida. Nós precisamos do Espírito Santo para respirar, igreja. Nós precisamos do Espírito Santo para acordar, para viver, para passar um dia, para ir no banheiro, para comer, para tudo. Não faça mais nada sem o Espírito Santo. Não vá para lugar nenhum mais sem o Espírito Santo de Deus. E não quer dizer que a partir de agora a sua vida vai ser perfeita. Não vai. Só que você vai saber fazer o Espírito Santo ser usado na sua vida. Você vai falar assim, eu dou valor ao sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Porque o que Jesus fez trouxe o Espírito Santo para mim. O próprio Jesus passou por essa terra. Ele sentiu as mesmas coisas que a gente, as mesmas dores. Ele falou, olha, eu venci. Eu consegui vencer, você também vai. Não pense mais que você tem que viver uma vida triste, uma vida abalada, uma vida, se você tem dinheiro ou não, você está feliz. Se você está com as coisas do jeito que você quer, aí você fica feliz. Não é essa alegria. Está lá no 15:22, ele falou assim, pode pôr aí para mim, João 15:22. Assim também vos agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez, vós verei, então o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Existe uma alegria que só o Espírito Santo de Deus ele dá. Só o Espírito Santo. Existe uma paz que só o Espírito Santo dá. Sabe aquele contentamento? Eu sinto muito contentamento na minha vida quando eu preciso sentar na poltrona da Manu. Ela é espiritual para mim. E eu sento ali, eu sempre respiro fundo. E eu sempre falo com Deus, Senhor, eu tenho isso para fazer, tem aquilo para pagar, tem tal coisa para resolver. Mas eu estou tão feliz. Senhor, eu tenho isso na minha vida para fazer, tem isso para resolver, tem isso para mudar, eu tenho isso para tratar, eu tenho isso, tanta coisa para fazer, para mudar e não sei o que, tanta coisa que eu tenho também que dar conta. Eu tenho 2 filhos, eu tenho casa, tenho marido, tenho cachorro, tenho ministério, tenho ovelha, eu me preocupo com a vida de fulano, de ciclano, eu quero que isso e aquilo dê certo para fulano, para Beltrano. Mas Senhor, eu estou tão feliz, eu estou tão feliz. E nos dias que eu tive dengue, eu não conseguia falar uma vez isso. Eu falava, meu Deus, só que tristeza. Ai, que tristeza, meu Deus. Que dor, que aperto no coração. Era mais do que doer as costas, as pernas, os braços. O meu coração ficou dolorido, mal. E aí eu falava com o Senhor, meu Deus, isso não é de mim. Mas eu vou deixar com que essa situação, eu entenda coração de pessoas que estão mal. Coração das pessoas que não estão bem. Porque a melhor coisa que Jesus deixou para você, e que eu posso te falar hoje, a sua vida, amanhã, não vai aparecer um dinheiro da Mega Sena. Desculpa, não vai. Desculpa, você é crente, você não jogou no VidaCap. Amanhã esse dinheiro não vai aparecer lá. Se Deus quiser que um dinheiro sobrenatural apareça, amém, receba. Mas entenda uma coisa, dinheiro vai e vem. Alegria, ninguém pode te dar. Não é dinheiro, não é situação, não é coisa, não é pessoa. É só o Espírito Santo. E você percebe que você tem o Espírito Santo quando você tem um monte de coisas para resolver. Você tem um monte de conta para pagar. Você tem um monte de perrengue. Mas você fala assim, eu sou tão feliz. Eu sou tão feliz. Eu sou tão abençoado. Eu estou sentindo tanto contentamento dentro de mim. Eu tenho tanta paz, eu tenho tanta alegria. Eu tenho uma paz assim que parece que me rodeia, que mal nenhum consegue me atingir. Isso é ter o Espírito Santo, isso é fazer uso do Espírito Santo no seu dia a dia. É você poder sentar, seja no sofá, na sua cama, na cadeira, no chão, se não tiver nada na sua casa. E você poder falar assim, nossa, que alegria. Eu ainda não moro na casa que eu gostaria mais linda do universo, mas eu sou feliz. Eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho algo que ninguém me tira. E detalhe,
João 16:33, gente. Jesus, ele deu uma ordem. Existem mandamentos de Deus, existem a vontade de Deus, mas isso aqui, Jesus, ele deu uma ordem. Foi uma ordem, ele falou, é para vocês vencerem com ânimo. Para de ficar tentando vencer chateado, mal, de mal com a vida, amargurado, ruim. Vença com ânimo, porque eu venci. Se eu venci, você também consegue. Eu vim no mundo do mesmo jeito que você, de uma mulher. Do mesmo jeito que você. E se eu conseguir, você também consegue. Pare de falar que você não consegue. Pare de falar que você não tem força para ficar no evangelho. Pare de achar que se você vier e uma hora não conseguir permanecer, e vão falar o que de mim? Para com isso. É uma ordem. E quem não obedece às ordens de Jesus está contra aquilo que a gente acabou de ler. Quem não guarda os meus mandamentos, quem não guarda a minha vontade, eu não vou revelar você para o Pai. Se nós não colocarmos o Espírito Santo no nosso dia a dia, você está sendo um crente pagão. Você está sendo um crente morno. Jesus disse que ele vomita crente morno. Ele não quer, ele não aceita, eu rejeito, eu não quero um culto morno, eu não quero gente apagada, eu não quero gente cansada no culto. É isso que ele está dizendo, gente morna, vem cansada para o culto, vem com sono no culto, boceja no culto, dorme na palavra, come no culto. Tem às vezes umas exceções das crianças, a gente tem que entender um pouquinho. Tem uma exceção ali de bebês, de 1 ano, dá para entender. Mas nós, que somos cristãos, que dizemos que somos cristãos, somos maduros, começar a vir para o culto com uma atitude preguiçosa, uma atitude cansada, uma atitude sem pensar em Deus, sem amor, sem adoração. Você pode não sentir nada, porque a Bíblia também não está falando sobre sentimento, mas é uma ação de fé, é uma ação de amor, é uma demonstração, é um ato. O Espírito Santo se ofende quando nós nos colocamos numa posição de descaso. É o mesmo que o seu marido te dê flores, te dê presentes, te elogie, te faça o bem. E você olha para ele e fala assim, tá me traindo, né? Tá me traindo. Você pensa que eu sou besta? Pode deixar. Eu vou descobrir, tá? Fica só me agradando que você vai ver só. Sabe, tem aquele descaso. Algum marido aqui gostaria de fazer alguma coisa de bom para sua esposa e ela falar, olhar para você, ai, tô cansada, ai, tô com sono, ai, sai daqui. O que você sentiria fazer isso para ela? Você sentiria o quê, nada? Como você ficaria de você fazer uma coisa maravilhosa para ela, você encher a casa de rosas e ela falar, ai, que coisa besta, tá achando que eu vou morrer? Tá querendo minha morte? Achando que isso aqui é um velório? Sabe aquela pessoa amarga? Tudo que Deus faz para ela, ela não agradece. Ela é ruim, ela é seca, ela é dura. E o Espírito Santo se ofende. E depois que ele faz. E quando ele é desfeito, quando o Espírito Santo começa a ser apagado, logo não somos mais crentes. Sem o Espírito Santo não somos nada. Nós, como igreja, precisamos clamar o tempo todo, me batiza com fogo, Deus, me enche, todos os dias. Quer ver? O Nado falou aqui, não existe mãe, tão lindo isso, não deu tempo de gravar, mas eu gravei no meu coração, porque isso falou comigo. Não existe mãe que não seja forjada no seu dia a dia, em cuidar de casa. Nado, você parece que entende o coração das mães, Nado. Como pode? E ali entender que não é fácil a tarefa de você educar, de você cuidar da casa, de você cuidar dos filhos, de você cuidar de crianças, de você cuidar de comida, e você cuidar de um monte de coisa, e você ter horário e escola e não sei o quê. Mas ele falou, não existe mãe que não seja forjada no seu dia a dia, nas suas experiências. Todas as mães vão ser forjadas para serem melhores e tudo mais. Porque, gente, quer ver hora para o Espírito Santo descer? É nessa hora. Quer ver a hora para o Espírito Santo descer? É quando tem um monte de crente indo para a igreja. Se arrumar, tomar banho,
Tá todo mundo no carro no mesmo horário. Ora para o Espírito Santo vir. Porque é ou não é? Confusão. Confusão. Hora de ir para a escola. Confusão. Horário do almoço. Feijão atrasou. Ah, meu Deus, confusão. O arroz, ixi, meu Deus do céu, é um caos. Que é a hora do Espírito Santo descer. É a hora que às vezes a gente fica lá em casa. Ô, Espírito Santo, me enche. Que senão eu vou fazer besteira. Senão eu vou falar besteira, eu vou chutar o balde. É assim que o crente faz uso do Espírito Santo. É na hora que você fica nervoso, é na hora que você fica bravo, é na hora que você quer chutar o balde, é na hora que você fala que você vai desistir, é na hora que você não fala mais que vai servir a Deus. É nessa hora que você tem que cantar. Enche-me, Deus, enche-me. Se você não conseguir manso, canta bravo mesmo. Enche-me, Deus. Me enche. Ai, meu Jesus. Como eu preciso ficar cheia do Espírito Santo para não fazer besteira. Esses dias fui levar o Vitor para a escola. E um cara viu que eu era mulher, quis se engraçar no trânsito. Quis me intimar. Desculpa, eu pedi desculpa sem eu ter errado. E eu pedi desculpa. Eu era maior que ele, eu era grande, muito grande perto dele, porque ele era um baixinho, pequeno, de moto, uma moto velha. E me deu uma vontade de descer do carro e falar, o que você quer falar? Quer falar o quê? Me deu uma raiva, gente. E pior, o filho que estava na garupa era amigo do Vitor. Nem com o menino falando oi pra gente, o cara quis baixar a bola, o cara quis me dar uma aceleradinha. E aí eu, desculpa, tudo bem? Não tinha acontecido nada. Não foi um susto. Eu sei quando eu erro, eu falo, amor, fiz uma besteira. Outro dia ele sempre fala, amor, não precisa parar no pare, você não tá vendo ninguém. A pessoa tá lá longe, tá vindo um caminhão, dá pra você ir. Mas eu sou assim, minha natureza é pare no pare. Porque quando eu não paro no pare, eu me dou mal. Aí o que aconteceu? Tava vindo um caminhão, eu quis ir rápido, o carro até morreu. Aí eu falei, amor, fiz uma besteira. Nossa, o sono do caminhão deve ter ficado muito nervoso comigo. Fiz besteira, eu sei quando eu erro. E quem tem o Espírito Santo sabe quando erra. Sabe reconhecer, eu errei. Nossa, fiz uma besteira. Ai, meu Deus, eu errei. Que coisa horrível que eu fiz. Amor, parei o carro, morreu e tal. O caminhoneiro me deu uma buzinada. Tá bom, errei. E aí pedi perdão, fiz assim pra ele. Por favor, moço, me perdoe. Eu sei que eu errei. Aí ele... Todo mundo erra, né, Pietro? Mas só quem tem o Espírito Santo sabe dizer, eu errei. Quem não tem o Espírito Santo fala isso não. Fala assim, eu acerto todas. E ali, beleza, nesse dia eu errei, mas nesse dia eu não errei. Nesse dia, estava tendo um trânsito, eu parei assim, com o carro assim, e fiquei, esperando o trânsito da escola. Essa moto veio, parou perto do meu retrovisor e começou buzinou. Eu com o carro parado. Gente, como que eu ia atropelar uma moto com o carro parado? Mas quando ele viu que eu era uma mulher, ele falou assim, eu vou acelerar para ela aprender. Ele olhava para mim assim, querendo me... Sabe aqueles cara machista que quer dar um acelero numa mulher no trânsito? E aí eu, desculpa, não fiz nada. Mas desculpa, tudo bem? Oi, Davi. Está bem, Davi? Aí ele, oi, Vitor. Oi. E ele, quer tirar a carta? Ali tem outra escola, viu? O carro parado. Se fosse uma situação que ele veio, eu dou uma freada, né? Canto pneu na rua, falar, nossa, que fiz uma besteira. Mas o carro parado, gente. Mas tá bom. Glória a Deus. Eu não me defendi. Eu tenho um pai para me defender. Eu tenho um Deus que cuida de mim, que me defende, que me livra. Amém? E você também tem um pai para defender você. Mexe com você para ver. Eu desejo toda a bênção sobre a vida daquela família. Eu abençoo. Mas o Senhor ali me defendeu. Porque se eu me estresso e esse cara arranca o capacete e começa a arrebentar o carro com o capacete. Não precisa nem estar armado, né? Arranca o capacete, me bate. É tanta coisa que pode acontecer. Então eu agradeço a Deus pelo livramento. Abençoo a vida dele. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, dê muita alegria para ele, dê uma mulher para ele, que ele seja muito feliz, que ele se case, porque ele está muito chateado com as mulheres, ele vem enfrentar uma,
deve ter algum problema muito grave. Depois o Vitor me conta a situação dele lá, que o cara é divorciado, mora com a mãe. Então, já sabe, né, porque que a mulher foi embora. Mas amém. Lá em Atos diz, Atos 2:5. Gente, em Atos 2:5, quando o Pentecostes veio, sabe em quem o Pentecostes veio? Nos galileus. O Pentecoste veio sobre os galileus. Foi um rebuliço. E sabe, todo mundo já conhece. O Espírito Santo desceu, foi aquele mover e tal. Mas sabe hoje que eu quero que você olhe para o texto de Atos? O texto de Atos diz que tinham pessoas que estavam zombando daqueles homens que eles estavam embriagados. Infelizmente, nós vivemos na igreja isso. Aqueles que vão se embriagar, que era em torno de 300, e aqueles que vão, assistir. Assistir. Quem você quer ser? Você quer ser aquele que está movido pelo Espírito Santo? Ou você quer ser aquele que vai assistir? Está lá em Atos 2:13. E os outros zombando diziam, estão cheios de vinho. Esses homens estão tudo bêbado. E aí Paulo não estava aqui ainda, não tinha se convertido. Pedro se levanta e ele fala, esses homens, lá no 14, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejais isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, assim diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. O Espírito Santo está se movendo, se derramando sobre toda a carne. Você precisa saber se você é um daqueles que está sendo cheios ou aqueles que estão assistindo. Vamos colocar de pé. Pode vir a banda para cá. Nós precisamos trazer o batismo para os nossos filhos também. Ficar orando ali, batiza Deus. Batiza com fogo. Batiza meu filho com fogo. Batiza minha filha com fogo. Traz o Espírito Santo sobre os meus filhos. E se você quiser o dom de falar em línguas para que você seja edificado, você precisa clamar. A igreja não tem que pôr um peso sobre você e dizer, olha, se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia disse que o falar em línguas é um dom. Nós precisamos usar o dom. Se você fala em línguas, você precisa parar de falar em línguas no culto. Você precisa falar em línguas dirigindo. Você precisa falar em línguas andando na rua, lavando banheiro, trabalhando, em mente, em espírito, o tempo todo. Não sabe o que orar? Ora em línguas. Não tem coisa melhor para o crente. Fecha seus olhos, igreja. Começa a falar com o Espírito Santo. Fala, eu quero ser cheio. Espírito Santo, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio, Espírito Santo. Começa a clamar, igreja. Vem, Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios como igreja. Nós não vamos deixar o bafo da pandemia deixar com que sejamos frios. Até transbordar.
sua fome, igreja. Nós precisamos de fome. Traz fome, fome e sede. Fome e sede, fome e sede. Nós vamos tomar a Santa Ceia hoje. A Santa Ceia de hoje, ela vai representar batismo com o Espírito Santo. Você não vai conseguir vencer. Você não vai conseguir vencer a segunda-feira. Você não vai conseguir vencer a semana se você não tiver poder de Deus sobre você. Vem aqui pra frente. Nós vamos tomar a ceia juntos. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos atiçar o fogo do Espírito Santo. Nós não podemos deixar com que a pandemia traga distância do altar e o povo. Não podemos deixar que a frieza acabe com o fogo do Espírito Santo. Ele vai distribuir a ceia para quem estiver aqui na frente. Hoje a Santa Ceia é para aqueles que querem fogo. Se você não quer fogo de Deus, não toma. Não toma, porque uma coisa vai acontecer com você. Alguma coisa vai acontecer com quem tomar da Santa Ceia hoje. O fogo de Deus vai vir sobre a sua vida. E você vai começar a ser cheio. O Espírito Santo tem uma obra especial hoje. Eu quero pedir perdão para vocês pelo horário. A gente passou um pouco, tinha homenagem, tinha Santa Ceia. Mas a gente não pode limitar o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa descer na igreja. Nós precisamos ter a liberdade para o Espírito Santo se mover. E as crianças entendem. As crianças entendem o mover do Espírito. As crianças entendem. Abre o seu pão, igreja. Nós vamos consagrar essa ceia. Pode abrir. Pega do seu pão. Esse pão simboliza o corpo de Cristo. Ele simboliza o corpo de Jesus que foi partido. Senhor, nós consagramos a Ti, Pai. É só um símbolo. Isso é só um símbolo. Mas nós, como a Tua palavra diz, que nós precisaríamos fazer isso em memória de Ti. Se hoje alguém com alguma dor, com alguma situação na sua carne, alguma dor, algum desespero na carne, alguma doença, alguma enfermidade, que esse ato esteja trazendo cura hoje. Em nome de Jesus, pode comer do pão. Recebe cura. Seja curado na sua mente, no seu corpo. Seja curado por inteiro. Seja curado. Seja cheio do Espírito Santo. Nós fazemos uso do Espírito Santo hoje. Ele simboliza o sangue de Jesus. Ele não é o sangue de Jesus, mas ele simboliza
ele simboliza o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz. Ele disse: façam isso em memória de mim. Nunca esqueçam, jamais esqueça, igreja, que o meu corpo foi partido, que o meu sangue foi derramado por você, e que existiu uma obra ali na cruz para que o Espírito Santo de Deus viesse. Toma desse suco agora e seja renovado, seja cheio. Recebe energia, poder vivo que vem dos céus, poder que vem dos céus. Shodele cantele mandelele sei, shodele cantele mandelele sei, amaias, shodele cantele sidele mandelele sei, oh, shodele cantele sidele mandelele sei, shodele cantele mandelele. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo assim lhe concedia que falassem. Oh, enche Deus! Nós queremos ser cheios amanhã, ser cheios na terça, ser cheios na quarta, na quinta, na sexta. Não queremos o Espírito Santo só no domingo. Nós queremos o Espírito Santo. Derrama, derrama, vem com glória. Derrama tua glória. Até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque nós não seremos cheios do Espírito Santo só em um culto excepcional. Nós seremos cheios do Espírito Santo na nossa rotina. Nós seremos cheios do Espírito Santo no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, que aqui hajam línguas de fogo, que aqui haja os dons de cura, que aqui haja dons de profecia. Oh Deus, nós acreditamos no mover do Espírito Santo. Nós acreditamos no mover do sobrenatural. Nós acreditamos na glória. Hoje eu queria dizer algo para os pastores e para os líderes dessa casa.
Hoje, na hora do louvor, o meu coração era como se eu estivesse vendo que essa pista parava. Porque tinha uma glória de Deus que subia daqui. E os carros que estavam lá na Ianguera começavam a sentir. E as pessoas que estavam aqui na rua de cima também começavam a sentir. Sabe por quê? Líderes e pastores dessa casa. Eu falava com o Senhor, Senhor, a gente prepara um louvor tão lindo. Eles ensaiam, eles se dedicam, eles ralam os dedos. A palavra é feita com jejum, é com oração, é com busca, é com choro. E tanta gente que tinha que estar aqui não veio. Tanta gente que a gente chama e não veio. Mas quando Jesus ele falou, você chamou quem você quis e não veio. Quando você chamou quem você queria e não está aqui, aquele rosto que você pensou que não veio, Ele vai começar a trazer dos campos e valados. Ele vai começar a trazer da pista. Ele vai começar a trazer arrastando. Ele vai começar a trazer dos bairros de cima. Vai aparecer gente aqui que ninguém chamou, mas foi o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Ele vai trazer as pessoas. Ele vai trazer as pessoas. Obrigado por esse culto. Que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida, igreja. Que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo essa semana. Em nome de Jesus. Que você vá na paz do Senhor. Em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Te louvamos, Deus. E quem quiser continuar na presença do Senhor, quem quiser ser cheio, quem acredita que precisa de mais, fique à vontade. Nós estamos encerrados, amém.